Explodiu em Brasília. O impeachment já está pronto. Será que Pacheco já está aí esquematizando como que vai começar este processo do impeachment? Afinal, ele só está esperando que pinta um clima no Brasil, que surja o clima do impeachment. Segundo o presidente do Senado, ainda não havia clima na época que ele foi perguntado sobre impeachment. E agora? Será que há clima suficiente? O povo precisa encher as ruas? Nós vamos falar tudo isso e muito mais. Terão depoimentos aqui de personalidades e também terá aí do presidente do STF o que ele acha sobre bloqueios de plataformas. Uma ameaça com certeza virá aí aos brasileiros. Fique ligadinho aqui, eu peço para vocês que chegaram aí deixarem um like, compartilhar ao máximo, porque afinal vocês fazem deste canal aqui, do canal Fábio Tom, um sucesso, tá? Então nós dependemos de vocês, porque esses canais têm sofrido ataques diários da esquerda. A esquerda não quer que nós venhamos a falar, o sistema não quer que nós venhamos a jogar a verdade na mesa, mas você pode ser aí o nosso ajudador. Jogue para 22 contatos, tá? Jogue essa live aqui para 22 contatos que você tem ou nos grupos de WhatsApp de política que você faz parte. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido Fábio Tom. Sempre um prazer, um bom dia aí a galera aí, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, todos que estão aí, dependendo de onde você esteja no mundo. O Brasil não é para amadores, né? O negócio tá pegando feio. Mas é legal, cara, que a gente vê, semana passada parecia tudo perdido, e hoje você já vê que começa a ver uma luz atrás do túnel. Então você vê que as coisas estão funcionando, mas é aquele mesmo ditado, tem que piorar para melhorar. Talvez o Alexandre de Moraes derrube o X, derrube o Facebook, derrube o YouTube, vai derrubar tudo, tem que piorar para melhorar. E as pessoas começam a acordar e ver o que a gente vem falando há muito tempo, né? Tem um ditador da toga no Brasil e ele precisa ser parado, né? Então a gente vamos ver o que vai acontecer, se as pessoas vão despertar ou terá de piorar ainda mais para que venham parar o ditador. Exatamente, meu querido. Já vamos colocar, então, a primeira matéria na tela. Claro que antes eu preciso dar aquele recado, né? Você que chegou agora, você que pode, tá? Eu não quero que você tire da sua família, mas se você puder, pixmariorobert@gmail.com vai ficar na tela o tempo todo. Dou um cafezinho aqui pro Mário Robert para que eu consiga comprar equipamentos melhores, consiga melhorar aqui as transmissões para vocês e consiga manter este canal vivo e eficaz no ar. Então, se você pode, qualquer moeda, qualquer real, tá? Se você puder um pouco mais, tá aí, ó. Dou um cafezinho, pixmariorobert@gmail.com. Eu sei que tem empresários que nos acompanham aqui, que se puder fazer aí, sustente esta obra aqui, este canal, que é independente. Eu não dependo de ninguém aqui, de nenhuma empresa, não tem nenhuma empresa aqui que nos ajude financeiramente, somente vocês que estão aí, tá bom? Fabião, vamos entrar na matéria aqui, olha só. Essa aqui é a matéria que pegou 0 pessoas de surpresa, né? Só precisava aparecer na mídia. Isso aqui é bom porque fica documentado, né? Juiz auxiliar de Moraes fala em mandar jagunços para prender Alan dos Santos. Sugestão aparece em troca de mensagens com outro magistrado. Fabião, isso aqui ocorre numa mensagem onde, segundo reportagens que saíram, eles estavam com raiva, eles ficaram furiosos com a Interpol e com o governo americano que não querem, que se recusam a extraditar Alan dos Santos para o Brasil. O que você acha disso, Fábio? Jagunço, o pessoal do Nordeste conhece muito esse termo. Jagunço eram ali os auxiliares, né, os bandidos que andavam junto com o Lampião, né? Então, jagunço é um bandido, é contratado, né? É uma pessoa que é fora da lei. E como um juiz fala que vai contratar alguém fora da lei, porque ele está com raivinha, contratar alguém fora da lei para sequestrar uma pessoa e trazer para o Brasil só para prender? Rapaz, eu tô até montando um pequeno dossiê sobre isso, né? Porque isso aí é muito sério mesmo, e a gente precisa dar seriedade no que é. Porque claramente, você repara, eles vão dizer, mas era um WhatsApp, né, privado, onde eles estavam batendo um papo, era uma brincadeira, era isso, era aquilo. O engraçado é que quando o Daniel Silveira falou que ia bater com um gato morto, não era brincadeira. Quando os empresários no grupo do WhatsApp botaram uma figurinha, não era brincadeira, né? Quando o velho da Ravan fez uma brincadeira, não era brincadeira.
eles foram, no caso do Daniel Silveira, preso, no caso dos empresários, tiveram busca e apreensão, perderam suas redes sociais, não era brincadeira. Agora, quando os juízes fazem exatamente a mesma coisa, só que pior, mas eles estavam brincando. Entendi. Para vocês é tudo brincadeira, para a gente tudo é sério, tudo é verdade, né? E nós temos aí o problema, Mário, se a gente olha, por exemplo, a questão dos empresários que botaram figurinhas e tiveram busca e apreensão em suas casas, eles não tinham nada que colaborassem com que o que eles estavam brincando poderia ser algo sério. Mas nos casos dos juízes aí, é sério, porque os jagunços têm ido na casa de muitos brasileiros. Os jagunços têm batido na porta das pessoas às 6 horas da manhã. E então, quando a gente olha o que eles falaram e olhamos as ações que acontecem ao redor das suas falas, a gente vê que existe o que eles falam, eles já têm feito o que eles falam. Então não é algo novo. Tipo, o cara falou de um gato morto, mas nunca ninguém bateu ninguém com um gato morto, né? O cara falou de uma figurinha, mas nunca eles fizeram nada, os empresários. Mas nesse caso, se você procura o histórico, eles têm feito exatamente o que eles falaram ali. Vão pegar um jagunço, pegar o cara e sequestrar o cara. Aqui nos Estados Unidos já tivemos jornalistas falando disso, que juízes, junto com Alexandre de Moraes, eles falam em sequestrar uma pessoa aqui nos Estados Unidos. Então isso é muito sério para que a mídia não esteja falando sobre isso, né? Ninguém está falando nada, está todo mundo calado, levando como se fosse uma brincadeira, né? E é brincadeira sempre quando é do lado deles. É tipo aquela coisa, o Lula erra, a gente fala fake news, né? Então, se o Lula mente, ele erra, entendeu? E as outras pessoas que falam a verdade falam fake news. Então, é o termo que eles usam sempre, né? Sempre. Em vez de falar que o Alexandre de Moraes está cometendo crime, ele está falando fora das... Como é que fala? Do rito. Fora do rito. Fora do rito é meu ovo. Ele está cometendo crime, mas eles não querem dizer a verdade, porque a palavra crime tem um peso muito maior do que fora de rito, que ninguém sabe que porra é essa de rito. Então, essa é a jogada que eles fazem todos os dias. É verdade. Algumas pessoas estão perguntando aí se é ao vivo, Fábio. Sim, ao vivo. Todos os dias nós temos lives aqui diárias, tá? Sempre ao meio-dia, tá? Começa ao meio-dia. Então você já sabe que estamos ao vivo, sempre ao meio-dia, aqui no canal Direito no Brasil. Segunda a sexta sou eu e Fábio. E sábado e domingo somos só nós aqui. Mas eu faço aqui lives todos os dias. É de domingo a domingo. Só quando não puder mesmo, né? Que eu não vou poder, mas... sempre ao vivo, sempre ao meio-dia, tá bom? Não tem como errar. Vamos, então, outro recadinho para você. Se você quiser, ao longo da nossa live, ao longo da nossa transmissão, mandar um recado, fazer uma pergunta, coloque no superchat, tá? Faça um superchat que a gente vai colocar em destaque aqui, tá bom? Se você quiser fazer uma pergunta, uma indagação, né, desabafar, a gente coloca aqui em evidência assim que você mandar aí um superchat para ajudar o canal, tá bom? Vamos então seguindo, Fabião, que a gente vai continuar falando, né, sobre essa história aí, muito estranha, mas que pega 0 pessoas de surpresa, que é essa história do jagunço. O próprio Alan dos Santos deu entrevista na Auriverde, e a gente vai ver esse trechinho agora. Fábio, vamos lá. Alan dos Santos está chegando para conversar conosco. Edson, tá pronto já, Alan? Alan dos Santos está pronto para conversar conosco. Alan vem para comentar a notícia do final de semana na Folha. Jagunços, avião brasileiro, onde já se viu, se Estados Unidos que fazem o que bem entendem, do jeito que bem entendem, enfim. E o alvo era esse homem que conversa conosco agora. Alan, querido, obrigado por aceitar o meu convite. É bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, dentro do Jornal da Auriverde. Alan, bom dia. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Vocês estão me ouvindo e vendo bem, né? Perfeitamente, perfeitamente. Muito bem. Bem, eu passei amanhã assistindo a entrevista do Gilmar Mendes, à Band. Então, eu preciso lembrar aos seus ouvintes que programas como esse aqui, onde tem jornalismo de verdade, nós estamos com abstinência disso no Brasil. Nós não temos mais o verdadeiro jornalismo. A Band fez um verdadeiro... eu esqueci o nome, como é que se fala? Sabe quando você faz um banquete para receber um convidado, tratá-lo bem, né? Várias perguntas foram feitas ao Gilmar Mendes. Nenhuma delas foi feita acerca do jagunço, né? A mensagem do juiz auxiliar lá que trabalha com Alexandre de Moraes, dizendo que ele cogitava, então, pegar jagunços para me raptar aqui nos Estados Unidos, já que a Interpol e o governo americano
não querem cumprir as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. Essa é a mentalidade que nós estamos enfrentando hoje no Supremo Tribunal Federal, onde os auxiliares refletem o que pensa os seus capangas, os seus mandantes, né, no caso aqui o Alexandre de Moraes. Os capangas do Alexandre de Moraes querem pegar jagunços para raptar um jornalista, porque não existe crime de opinião no Brasil, não existe crime de opinião nos Estados Unidos da América, e aí eles ficaram indignados com a decisão tanto da Interpol, a recusa, né, que eu só fiquei sabendo agora, tá bom lembrar isso, eu só estou sabendo nesse exato momento, da recusa da Interpol de colocar o meu nome na lista vermelha para me colocar ali no rol de narcotraficantes, assassinos, estupradores, ladrões, criminosos do colarinho branco, todo tipo de crime que se possa imaginar que merece estar na lista vermelha da Interpol, na difusão vermelha da Interpol. Só fiquei sabendo depois da matéria da Folha de São Paulo, a matéria do jornalista Glenn Greenwald. Alan, e esse é o termômetro que nós estamos vendo hoje. Desculpa, Vitório, pode falar. Não, perdão, quero te ouvir. Não, esse é o termômetro que a gente precisa entender. Porque se eu interpreto que aquela mensagem do juiz, né, falando ali, primeiro que o juiz não pode ficar fazendo isso fora dos autos, ele precisa fazer tudo isso de modo oficial, na burocracia, afinal de contas, o Brasil ainda se diz uma democracia. Então o juiz precisa colocar todas essas coisas nos autos. Se a gente quiser levar em consideração que em momentos de tensão, momentos de estresse, a gente fala alguma coisa que nós não queremos, ou é apenas uma figura de linguagem que ele fez, ao falar a vontade que dá de pegar jagunço, se eu quiser criminalizá-lo no Brasil não existe crime de opinião, né? Mas o problema é que é exatamente o motivo pelo qual eles querem se defender dessa fala abjeta, é o que eles levantam contra mim, ou seja, acuse-os do que você faz. Se eu não considero aquilo ali como uma preparação de sequestro de fato, e entendo aquilo ali como figura de linguagem, ou uma maneira como ele está desabafando o fato dele não obter êxito com a Interpol e o governo americano, né, no caso aqui teria que ser o FBI, né, que estaria atuando internamente nos Estados Unidos, na verdade nem o FBI, né, teria que ser o Border Patrol, ou seja, o famoso ICE, né, o órgão policial americano que trata de imigrantes ilegais ou criminosos, ou coisa do tipo. Se eu trato a fala do juiz, assessor do Alexandre de Moraes, como algo que está sendo só palavras, é exatamente isso que eles me condenam, e condenam a você e a todos os brasileiros. Veja só, eles falam, olha, isso aqui foi só palavras, isso aqui não é uma preparação. Não é. Você está manifestando um desejo. Que desejo? O desejo de sequestrar um jornalista. Mas eu não quero levar isso a cabo. Tudo bem, mas o fato de você estar julgando uma pessoa que você é idiota, que foi o caso de imparcialidade como juiz. Ou seja, nós não estamos tratando de juízes, nós não estamos tratando de ministros da Suprema Corte, nós não estamos tratando de burocracia e de Estado de Direito. Nós estamos tratando com criminosos. Eles são jagunços. A entrevista agora do Gilmar Mendes à Band, que eu passei amanhã assistindo a íntegra a entrevista, ela mostra duas coisas. Uma imprensa covardada, né? O Mitre pode rasgar o diploma de jornalismo dele. Pode rasgar. Ele ficou ali babando o ovo do Gilmar Mendes durante toda a entrevista. Toda a entrevista foi rasgação de seda do Gilmar Mendes. Não, porque o Brasil estava vivendo um momento extraordinário. Que momento extraordinário? Um bando de senhorinha com Bíblia na mão, um bando de senhor de idade. Gente, pode ver, não tem nenhum jovenzinho que estava manifestando. Era sempre pessoas de idade, adultos, simplesmente mostrando a indignação deles com relação ao futuro do Brasil. Futuro que se tornou presente. Qual o futuro que se tornou presente, Vitória? Jornalista com medo, jornalista no exílio, e juízes falando que tem que pegar capanga para trazer jornalista que foi pro exílio e quer continuar falando. Triste, né, Fábio? Que coisa mais triste, cara, e horrenda isso que nós estamos vivendo no Brasil. Assim, nunca pensei, né, meus poucos anos de vida, eu tenho 36 anos de idade, mas meus poucos anos de vida eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação dessa. Talvez a pessoa que seja mais velha aí no chat, né, a pessoa que seja mais vivida, né, mais madura, pessoas que já viram, já passaram até pelo regime militar, nunca viram isso acontecer no Brasil, né? E neste momento nós estamos passando por essa turbulência. Algumas pessoas estão perguntando, Fábio, antes do seu comentário, se a sua live mudou de horário, né? Não, pessoal, aqui é no Direita no Brasil. O canal Direita no Brasil é do Mário Robert, tá? O Fábio me ajuda aqui nas bancadas, sempre ao meio-dia, ele vem aqui, é meu parceirão de sempre, vem me ajudar aqui. Então, do meio-dia a 1 a gente faz a live aqui no Direita no Brasil e 3 horas sempre lá no canal Fábio Tom, tá? Então não mudou o horário, meio-dia é aqui no canal Direita no Brasil
e 3 horas é lá no canal Fábio Tom, tá? Fabião, o que você tem a dizer sobre as falas de Alan dos Santos? É um absurdo, um absurdo, e cada vez mais que eles falam do Alan dos Santos, mais ele ganha razão, né? Cada vez mais. Então você vê que, por exemplo, eles estão mandando um capanga para prender o Alan dos Santos, gostariam de mandar um capanga para prender o Alan dos Santos. Então, uma coisa assim muito séria, cara, uma coisa assim nunca vista. Você vê juízes falando em sequestrar alguém, estão falando em sequestrar alguém nos Estados Unidos. Então, isso é muito sério, tem muita coisa séria acontecendo. E o que as pessoas precisam colocar agora em mente é o seguinte, pessoal, são 6 gigas de informação, tá? E o que nós temos acesso não deve passar uns 50 mega, cara. Entendeu? Mas é no pendrive, não? Do Marcos Duval, que tava esse 6 GB aí? Pelo amor, já estão dizendo que é do pendrive, né? Todo mundo sabe que... Dizem que eles acham que é do telefone do rapaz lá que deu porrada na esposa, apontou arma para a esposa. Eu esqueci o nome do rapaz. Parece que a polícia da PM prendeu o telefone do cara e conseguiram pegar essas informações. Filho do Lula? Filho do Lula? Não filho de sangue, mas filho dele de... Com certeza. Entendi. É que o filho de sangue também deu porrada, né? Mas você vê que para a pessoa entender, eu acho, para as pessoas terem uma ideia, por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui, por exemplo, só para a pessoa ter uma ideia do que a gente está falando. Por exemplo, digamos, pessoal, que a Bíblia aqui seja toda a informação, que são 6 gigas, né? O que nós temos até agora é só isso aqui, ó. É só uma folha. É só uma folha, tá? As outras ainda não mostraram. Então, meu amigo, eles estão fazendo o seguinte, eles estão indo lá atrás e pegando aquelas informações e vão trazer tudo. Imagina as coisas que ainda vão sair dali. Então, as pessoas, elas precisam entender que isso é só a pontinha do iceberg. É só a pontinha. Cara, muito mais coisa. Rapaz, se a gente já tem conversa aqui dos caras, dos togados, dizendo que querem sequestrar o Alan dos Santos, você imagina as coisas que vão daqui para frente, cara. Você imagina as coisas que vão ser mostradas. Então a gente precisa continuar acreditando, tá? Vamos acreditar, vamos divulgar esses vídeos, porque a mídia não está falando disso. A mídia, e como esses ataques do Alexandre de Moraes, é como muitos estão falando, é a grande verdade, cortina de fumaça, né? O que você faz quando você está sendo atacado? Você está sendo atacado, você quer colocar fogo no outro terreno para desviar o foco. Então ele vai para cima da filha do Eustáquio, ele vai dizer, vamos prender o Alan dos Santos de novo. Você, meu filho, a Interpol, ela literalmente cagou para você, Alexandre de Moraes. É como se você fosse um ser inexistente. Você falou para a polícia não atendeu o seu telefone, cara. Eles nem colocaram na lista vermelha, nem colocaram. Eu fiz um vídeo hoje de manhã, cara, e li só alguns das pessoas que estão na lista do Interpol, né? É tipo assassino, traficante de armas, e eles querem colocar Alan dos Santos. Crime... Não tem nem o nome de um jornalista com crime de opinião, né? Exato. Então, aí, tudo isso, aqueles super criminosos, pessoas mais perigosas do mundo, aí a Xandoca quer colocar o quê? Alan dos Santos me xingou. Pelo amor de Deus, mano. Quer botar o cara na lista do Interpol porque xingou ele. Não, ele tá achando que as autoridades dos Estados Unidos não tem o que fazer, né? É um absurdo. É uma brincadeirinha de dama, né? Não é nem xadrez, é dama, né? Mas então a gente tem que... muita coisa vai ser mostrada aí. Então a gente tem que... Vamos acreditar, pessoal. Vamos acreditar. Isso é só o começo. Quando eu coloquei aqui, ó, impeachment já está pronto. Cara, o impeachment já está pronto. Já está. Claro né? Já está. Só que tem um covarde dentro do Senado, o presidente do Senado, que se chama Pacheco. Nós chamamos ele carinhosamente Pachecuzão, né? Um impeachment não, né? Ô, Mário, vai ser o 24º impeachment do Xandão. Exato. Então, são 24 impeachments que já estão prontos. É quase uma bíblia dessa aí. Quase uma bíblia dessa aí que você mostrou. E tudo na gaveta. A gaveta vai caber quantos mais? Entendeu? Então, aí não tem. Claro que tem. O impeachment ainda não foi colocado em votação, mas o impeachment está pronto. Esse é o 24º, que já está pronto e vai ser entregue no dia 9. E ontem no Fator,
Eu disse para as pessoas, e vou dizer aqui de novo, de agora em diante eu sempre vou bater nessa tecla aqui para o pessoal não se esquecer, para vocês não se esquecerem. No dia 7 de setembro, vai Bolsonaro, Malafaia, ou seja, vai lotar, tá? Vai lotar. Inclusive, vocês que vão, coloquem aí no chat, vocês que vão poder estar, né? Porque tem gente que não pode, mas você que pode estar no 7 de setembro na Avenida Paulista, para dar mais volume, tá? Por isso que vai ser lá. Coloquem aí nos comentários. Acho que a principal pauta que deveria ter lá não era nem pedir o impeachment de Xandão, porque já foi pedido em outros protestos e não adiantou. A gente deveria pedir o impeachment do Pacheco. Eu acho que a pauta agora seria pedir o impeachment deste covarde, senador covarde. Ah, mas ele já vai sair da presidência do Senado. Não, é para pedir o impeachment, a cassação do mandato dele. Não é para pedir a cassação da presidência do Senado. É do mandato dele. A gente começa a ir para cima do verdadeiro foco do problema. Eu não sei se o Fábio concorda. Cara, o problema é que você viu a postagem que o Bolsonaro fez, o porquê do Pachecozão não colocar o pedido de impeachment? O Bolsonaro fez uma postagem, cara. Entendeu? Não é por causa do processo da Vale? Então, várias coisas. Ele botou todos os processos lá, ou seja, benefício próprio, um montão de coisa. Mas a situação também é o seguinte, é muito complexo você conseguir tirar um presidente do Senado e um presidente da Câmara. Né? Então, por isso que eles se sentem protegidos. Então, esse que é o problema. Então, você tem situações que é igual uma sinuca de bico. Você não tem como tirar os caras. É quase impossível. Por isso que eles se sentem tão fortes. Agora, como você bem colocou, o clima, ele muda, cara, com o povo na rua. Já falei para as pessoas muitas vezes, mas as pessoas às vezes não entendem. 5 milhões de pessoas quase assinaram para o impeachment aquele do Caio Coppola, né? Foram 4,8 milhões de assinaturas a última vez que eu tinha visto. Se esses 4,8 milhões de pessoas, de vez de assinar, fossem às ruas, meu amigo, o clima mudaria. Só que nós não temos 4 milhões de pessoas na rua. Esse que é o problema. Exatamente, Fabião. Tem aqui, você citou o Caio Coppola, que é também uma pessoa que não é nem deputado, tá? É uma pessoa que é um comunicador, um grande jornalista, né? É um grande advogado, né? Eu não sei se ele está estudando, se já se formou, mas entende muito de direito. Mas olha só o que ele vai falar sobre a Folha e o impeachment. Esse ataque me parece muito falso, esses ataques, né? Desses jornais ao Alexandre de Moraes. Ele vai explicar um pouquinho para nós. Vamos só acompanhar rapidinho. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre o papel do jornal Folha de São Paulo no processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Nunca a democracia brasileira dependeu tanto de um órgão de imprensa quanto agora. Eu já me explico. Mas antes, só por curiosidade, eu gostaria de saber a sua opinião. Se você é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pare imediatamente o que você está fazendo e gaste 10 segundos compartilhando esse vídeo. Parei. Mas se você é contra o impeachment do ministro, por favor, assista o vídeo até o final e responda a difícil pergunta que eu vou fazer. Bom, um abaixo-assinado anônimo pelo impeachment do ministro foi publicado no dia 16 de agosto e já reuniu, até o momento, mais 700 mil assinaturas. Contudo, o abaixo-assinado organizado por mim, em março de 2021, pela análise dos pedidos de impeachment em desfavor do senhor Alexandre de Moraes, já superou a marca de 4.800.000 assinaturas. E a maior petição pública da história política do Brasil. Na real, é uma das maiores da humanidade. Eu queria falar com vocês duas curiosidades sobre essa iniciativa que eu nunca comentei antes. Primeiro, todos os resultados de busca por esse abaixo-assinado foram misteriosamente excluídos do Google. É impossível encontrá-lo. Quem quiser acessar esse abaixo-assinado precisa digitar bit.ly/artigo 52 Alexandre. O bit com I, o li com Y. bit.ly/artigo 52 Alexandre. Segunda curiosidade, no item 3 da exposição de motivos está escrito o seguinte: também requeremos que quaisquer novos pedidos de impeachment protocolados em desfavor do ministro Alexandre de Moraes, em razão dos atos praticados no âmbito do inquérito 4781, sejam submetidos à mesma apreciação ora peticionada. Vejam só que coincidência. O 4781, o tal inquérito das fake news, é o mesmo inquérito que foi objeto de denúncia pela Folha de São Paulo. Ou seja, aquele abaixo-assinado com quase 5 milhões de assinaturas vale para novos pedidos de impeachment. E eu estou marcando o senador pelo Ceará, Eduardo Girão, para que ele tome ciência dessa feliz coincidência. Bom, só para vocês terem uma ideia, 5 milhões de pessoas representam praticamente 3%
do eleitorado brasileiro. É como se 1 em cada 33 eleitores tivesse se mobilizado para pressionar o Senado a encaminhar os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes. E aqui eu insisto, você que faz parte desses 5 milhões de cidadãos a favor da análise do impeachment, você já compartilhou esse vídeo aqui? Já mandou no grupo de WhatsApp da sua família ou dos seus amigos? Já marcou alguém aqui nos comentários? Então, beleza. Vamos embora falar sobre a Folha de São Paulo. E aqui eu vou construir o meu raciocínio de trás para frente, começando pelo final. Bom, como todos sabem, dia 14 de agosto, a Folha denunciou o modus operandi do ministro Alexandre de Moraes para calar opositores numa matéria com a seguinte manchete: Moraes escolhia alvos e pedia ajustes em relatórios contra bolsonaristas, mostram mensagens. A matéria é recheada de áudios e de transcrições de servidores do TSE e do STF a mando do Alexandre de Moraes, combinando a produção de provas contra jornalistas, influenciadores, parlamentares e também a tentativa de encobrir a origem dessa solicitação que partia do próprio ministro. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes deu as seguintes declarações, e aqui eu separei alguns trechos que muitos interpretaram como uma ameaça velada à liberdade de imprensa. Aspas. Lamentavelmente hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas em seus blogs e sites e só depois no jornal, mas sem fazer nenhuma consulta, como sempre foi o papel da mídia tradicional. Por isso, a regulamentação específica é necessária e urgente, e na ausência dela, imediatamente, o Poder Judiciário passar, em todos os casos, a aplicar a regulamentação genérica, fecha aspas. Pois é. A resposta do Alexandre de Moraes à Folha foi acusar a imprensa de postar notícias fraudulentas e sugerir a regulamentação da mídia, e não apenas das redes sociais. Exatamente o que a esquerda brasileira defende há anos, mas que sempre pareceu uma realidade bem distante. Mas calma, que tem mais. Antes disso, no dia 19 de junho desse ano, essa mesma Folha de São Paulo denunciou que o Alexandre de Moraes havia censurado reportagens do jornal que tratavam aí de acusações graves contra figurões da República. Exatamente o que o ministro já havia feito lá em 2019 contra a revista Cruzoé. E para completar, alguns meses antes, em abril desse ano, a Folha de São Paulo já estampava um editorial com o seguinte título: Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar. Segundo a Folha, o ministro do STF e do TSE reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e fez isso por meio de ordens secretas. A Folha chegou até a apelidar o ministro Alexandre de Moraes. Nem sequer aos advogados dos banidos nas redes sociais é facultado o acesso aos éditos do grande censor. Pegaram? Então, vamos recapitular, dessa vez aí em ordem cronológica. A Folha de São Paulo, o jornal de maior circulação, de maior relevância política no país, reconhece que o ministro Alexandre de Moraes promove a censura prévia e que esse instrumento é ilegal e autoritário. Ato contínuo, tem as suas matérias, algumas matérias censuradas por esse mesmo magistrado. E alguns meses depois, publica uma reportagem denunciando que esse ministro escolhe os seus alvos e usa o Estado, fora do devido processo legal, para persegui-los, aplicando pesadas medidas cautelares. A questão que não quer calar é a seguinte: por que a Folha de São Paulo ainda não se posicionou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Ou melhor, por que raios a Folha de São Paulo ainda não se posicionou a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Eu gostaria muito de saber a opinião de todos vocês aqui nos comentários. E se vocês quiserem um vídeo especial sobre as bases legais para um pedido de impeachment, é só curtir o vídeo. Tá vendo aí, pessoal? Então, o grande Caio Coppola, este jovem que trabalha muito pelo Brasil. O engraçado, Fábio, é que ele abre abaixo-assinado de impeachment contra Alexandre de Moraes, fala abertamente contra os desmandos de Alexandre de Moraes. O Caio Coppola, assim como Malafaia, não é perseguido por Alexandre de Moraes. Você consegue ver? Será que é porque não tem processos tramitando no STF? Será que é porque essas pessoas não têm rabo preso com o STF? Por isso que eles têm essa coragem que eles têm? E outra, o Caio Coppola, ele faz certo, né? É dentro das 4 linhas da Constituição, como o Bolsonaro sempre defendeu, né, Fábio? Mas ele teve uma vez aí que o Coppola desapareceu, né? Ele ficou, ninguém entendeu o que aconteceu com ele. Ele ficou mais ou menos 1 ano desaparecido e ninguém conseguiu explicar o porquê, tá? Foi uma coisa muito estranha. Foi logo depois desse pedido de impeachment. Ele fez esse pedido de impeachment, que nós tivemos quase 5 milhões de assinaturas, e logo depois ele sumiu.
sumiu da grande mídia, sumiu do canal de YouTube, ninguém sabia dele, cara. Quem é que lembra disso? Bota eu aí no comentário. É verdade. Então, eu não sei exatamente, ninguém explicou, ele voltou com uma conversa mole de que, sei lá, que saiu para refrescar a mente, algo assim, mas foi muito estranho. Ele desapareceu da rede total, e foi exatamente depois disso. Então, cara, agora que você vê juízes falando de capangas, né, de jagunço, então a gente começa a entender essas pessoas desaparecerem, essas pessoas sumirem. Então tem muita coisa assim, mas uma coisa muito importante que o Caio ele fala é exatamente isso. Por que o Alexandre de Moraes ele é tão poderoso, né? O poder do juiz é um poder de caneta. Esse pseudo de juiz, ele tem um poder de caneta, ou seja, um poder que não é uma coisa real, né? Não é um poder real, é um poder de caneta. É um poder até que o sistema... Porque o Alexandre de Moraes só ficou grande assim, todo poderoso, porque a grande mídia permitiu. A mídia deu corda. A mídia fortificou. A mídia é o esteroide do Alexandre de Moraes. A mídia é o esteroide dele. A mídia que faz ele forte. Se toda a mídia parasse com essa babaquice e realmente fosse para cima dele e entendesse que quando a Folha, né, a grande mídia, a velha mídia, mostra as mensagens que foram descobertas dentro de um telefone, eles chamaram aquilo de mentira e chamá-los de comprados, e eles, ao invés de rebater e pedir o impeachment dele, eles botam o rabo entre as pernas e ficam quietos. Então, a velha mídia é tão responsável quanto o Alexandre de Moraes, quanto o Pachecozão e Lira, sobre todas essas coisas erradas que acontecem no Brasil. A Xandoca não teria nenhuma força, cara, nenhum poder nessa caneta se não fosse dado pela mídia. A mídia tem dado esse poder para ele. A Globo está aí puxando o saco. E mesmo o Estadão, que está mostrando as coisas erradas que a Xandoca fez, por que o Estadão não pede o impeachment dele? Como, por exemplo, nós vimos outras épocas pedidos de impeachment de presidentes. Por que a gente não vê isso? A gente não vê, cara. Então você vê que a mídia é cúmplice, é um morde-a-sopra. Ela mostra o que eles estão fazendo, mas não vai para cima deles. Então acho que isso é um problema sério que tem que ser visto, cara. Eles são... Porque nesse momento, Mário, com todas essas coisas que estão sendo vazadas, o que a gente tem que botar o pé no chão e perguntar é o seguinte: eles são inocentes, né, ignorantes, ou são cúmplices? São cúmplices da Xandoca? Porque está parecendo que são cúmplices. Esse que é o problema. Verdade, meu amigo, verdade. Cumplicidade, né? Eu vou falar agora sobre o CNJ, né? O Conselho Nacional de Justiça. Mas antes eu preciso dar o recado aí às pessoas que estão no chat. Você pode ajudar o Mário Robert aqui com um cafezinho? Então doe aí, tá? O pixmariorobert@gmail.com, bem fácil, pixmariorobert@gmail.com. Eu quero agradecer também as pessoas que doaram aqui no Superchat, que é o Marcelo Tavolaro. Marcelo, muito obrigado pelo seu Superchat. Ele diz assim: Fábio e Mário, será que Moraes vai deixar a Folha e a Globo divulgar todos os 6 gigabytes? Ele terá coragem de fechar Folha e Globo como fez com o X? E aí, Fabião? Mano, é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Mário? Tem que piorar para melhorar, entendeu? Seria bom fechar o X? Não. Seria bom fechar Folha, Globo, todo meio de comunicação? Não. Seria piorar para que as pessoas despertem, entendeu? Por exemplo, eu torço para que o Alexandre de Moraes feche a Folha de São Paulo? Não. Mas se ele fechar a Folha de São Paulo, aí eles vão despertar. Então, infelizmente, a mídia só vai aprender com a dor. Então, é uma coisa assim complexa, né? Por que a mídia não está batendo no Alexandre de Moraes? Por que não está mostrando as coisas? Então, eles dão um morde-a-sopra, bate um pouquinho, mas eu acho que eles continuam com medo de crescer o bolsonarismo, de fortificar o bolsonarismo. Eles estão com medo de ir com tudo para cima da Xandoca e o Bolsonaro voltar a ser elegível. Então, eles têm o Bolsonaro como o maior inimigo deles. E aí eles têm a Xandoca como o segundo maior inimigo deles. Então, acontece, se eu conseguir destruir o meu segundo maior inimigo, o meu maior inimigo fica mais forte.
Então eles ficam nessa briga doida entre eles aí para fazer essas coisas, cara. Esse que é o problema. Exatamente. Obrigadão, viu, Marcelo? Muito obrigado pela sua pergunta aí, então, pela as sua outras indagação. palavras, não vai ter coragem, Mário, de fechar Folha e Globo, de jeito nenhum, porque a Globo é o que ajuda ele. Não vai ter como fechar. Vai fechar? Ele vai dar uma dessa? Vai dar de mão beijada, né? O impeachment dele pro povo? Não, ele vai ficar nesse joguinho dúbio. Como disse o próprio Caio Coppola, é um jogo dúbio, né? A Folha e a Globo são agentes duplos, tá? Às vezes eles dão ali uma batidinha para dizer para a opinião pública que eles são isentos, né? Que eles não têm lado político e que a gente sabe exatamente para quem eles trabalham, né? Tudo uma jogadinha. Eu tenho analisado, já falei para as pessoas várias vezes isso. Agora, quando a grande mídia vai para cima do Lula e vai para cima da Xandoca, uma das minhas análises é tipo a mãe que vai para cima do filho, né? A mãe bate no filho, a mãe briga com o filho, mas para o bem do filho. Então, às vezes eu pergunto, será que o Estadão está fazendo isso porque eles querem o bem do Xandão ou porque eles querem realmente que a Constituição funcione no Brasil? Porque se você mostra todos os crimes e você não dobra a aposta para que... Porra, se eu estou mostrando para o mundo que um juiz está cometendo crime, então a minha intenção seria tirá-lo de juiz. Não é isso? Qualquer lugar do mundo. Pessoal, eu sou a Folha. A Folha descobre crimes do Alexandre de Moraes. A Folha propaga na mídia os crimes que o Alexandre de Moraes cometeu. Então, a sua vontade seria tirá-lo de juiz porque ele não é um bom juiz. Mas aí eles não fazem isso. Então, porra, para que estão mostrando os crimes dele se vocês não querem ele fora? Entendeu? Então, parece que é uma mãe que briga com o filho para que ele volte a fazer o que é certo e saber o que é certo na cabeça deles. Porque se o Alexandre de Moraes está fazendo tudo isso contra o Bolsonaro e o Bolsonaro está vindo elegível, eles acham que estava certo, né? Porque muitas vezes falam, mas é porque a gente vivia numa situação que isso, golpe é o cacete, não tem nada de golpe. Pelo amor de Deus, não tem nada de golpe. Que golpe? A velhinha com a Bíblia na mão dando golpe. Coisa de maluco. A mulher riscar a estátua com batom é golpe, né? Quebrar vidro é golpe, meu Deus do céu. Estava armada com batom. Meu Deus do céu, esse povo não sabe o que é golpe verdadeiramente, não. Quer dizer, sabem, mas querem realmente enganar a opinião pública. Olha só, Fábio, essa notícia que saiu aqui. CNJ é acionado para investigar juiz do gabinete de Moraes, identificado nos áudios vazados. Fábio, isso aqui é mais ou menos, essa notícia aqui, Conselho Nacional de Justiça, é mais ou menos o que acontece na Venezuela com Maduro. É o STF de Maduro e a Guarda Civil de Maduro ir contra Maduro. Não vai, né? Não vai. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, faz parte do judiciário do nosso Brasil. Você acha que eles vão investigar e vão realmente encontrar alguma coisa? Vai ser identificado alguma coisa contra Moraes e seus juízes? As outras matérias dizem que são juízes do Moraes. Meu, aonde no mundo você vai encontrar esse termo? Juízes de um juiz. O que acontece é que eu estou vendo muitas teses aí que é o seguinte, que o Moraes ele está blindado pelo STF, né? Tá todo mundo de mão dada. Mas esses juízes que estão abaixo de Moraes, eles estão expostos, entendeu? Eles estão expostos, então eles podem ser processados. E dependendo do juiz que eles pegarem, isso pode sim derrubá-los. Pode acontecer algo com eles, tá? Porque claramente eles não estão blindados como Alexandre de Moraes. Então a visão estratégica de muitos aí que estão sendo caluniados, estão sendo atacados por esses juízes, é exatamente esse. De vez de focar no Alexandre de Moraes, que está blindado pelo STF, eles irem nos capachos dele, né? Ir ali embaixo, como é que é o nome que eles usaram? O jagunço? Jagunços. Vai nos jagunços dele, né? Quem são os jagunços? São os policiais, são os juizinhos, são os pseudos de juízes, são os advogados. Então, muitas pessoas eles acham que essa é a estratégia. Não dá para atingir o Xandoca nesse momento, porque está blindado. Então, vamos a essas pessoas que não estão blindados. Porque eles estão desesperados, Mário, estão dando tiro para todos os lados. Então, esse é o momento que o povo precisa ir às ruas, as pessoas, as vítimas precisam ir na justiça, e tudo é bom, entendeu? Tudo é bom. Por exemplo, o Novo
fez aquele pedido de prisão para Alexandre de Moraes. Não deu em nada, mas tem que fazer, entendeu? Só porque que ainda você sabe que não vai dar em nada, você tem que fazer. Isso é importante. Tem um ditado aqui que é pedra mole, pedra dura. Tanto bate até que fura. Então a pessoa tem que tentar, cara, todos os meios. Tá? Quando o Bolsonaro fala, vocês não sabem o poder que vocês têm. O Bolsonaro já disse isso várias vezes. O dia que o povo souber o poder que o povo tem, Fábio, eu vou aqui novamente falar para vocês assistirem um desenho da Disney. Olha só, eu recomendando a Disney aqui. Disney que hoje tá podre. Woke para todo lado. Mas olha só, antigamente a Disney era boa. E ele tem um filme aqui no Brasil que se chama aqui no Brasil se chama Vida de Inseto. Lá nos Estados Unidos, Bugs Life. Então, assistam esse filme, Vida de Inseto. No final, vocês vão ver o que as formigas fazem com os gafanhotos que os oprimem. Assistam esse filme, tá? Vida de Inseto, para quem mora no Brasil. Então, é maravilhoso saber que o povo nesse momento está se unindo, Fábio. Está se unindo, né? Inclusive o Nicolas Ferreira chamou o Elon Musk, convidou o Elon Musk para vir ao Brasil. Ele respondeu, não deixando claro se vai vir ou não, né? Mas ele respondeu, é claro que este cara precisa ser tirado, né, da sua cadeira, porque não há justiça com ele lá. Então foi basicamente o que Elon Musk falou. E aí nós vamos para outro juiz, Fábio, que é presidente do STF, que deveria dar o exemplo de democracia no Brasil, de defender, né, a democracia, de defender a Constituição acima de tudo. Olha só o que Barroso vai falar. Vamos ouvir o nosso querido Veludo. Vamos lá. Por que o senhor viu a decisão do Twitter de encerrar as operações no Brasil? Isso acabou de acontecer e está sob apuração. Eu não tenho informação suficiente para dizer. Pelo que li na imprensa, foi uma tentativa de se subtrair às ordens da justiça brasileira agora no período eleitoral, com a responsabilização dos seus representantes aqui. Mas eu, pessoalmente, não tive a oportunidade de estudar e formar uma opinião própria. Não, agora, Fábio, todos eles, se você perguntar até para o André Mendonça, eu não tive... André Mendonça é mudo, mano. André Mendonça é mudo. Tem que fazer... Não nada, né? André Mendonça ele vai fugir. É um mudinho, os dois mudinhos da Suprema Corte. Ele apareceu no Twitter para falar do Silvio Santos e tal, e o povo foi enxurrada. Ué, você apareceu? Você não estava sumido? Estava dormindo? Onde você estava? Aí ele acho que desistiu do X também, parou de publicar lá. Só publicou esse negócio do Silvio Santos e sumiu de novo. Tomou chá de sumiço. Agora, nenhum deles estudou nada, agora nenhum deles sabe de nada, ninguém viu nada, né? Olho fechado, boca fechada, não entra mosca. Falando em tese, porque o caso específico eu sei que o senhor não pode comentar, porque pode ter que vir a julgar, uma plataforma, seja quem for, né, ela tem que acatar as ordens do país em que ela está funcionando. Né? É uma questão, não existe uma soberania da empresa acima do país, né? Seja qual for a plataforma e seja qual for o país, certo? Essa entrevista foi na Globo, Mário? O princípio que vigora em direito é o da territorialidade. Desculpa, Fábio, essa entrevista é do Guilherme Amado, né, do site Metrópolis. É do Metrópolis. O que mesma coisa. Merdópolis. Porque você vê que a pergunta... você vê a pergunta, né? A pergunta, ela é o seguinte, né? Se você tem uma mídia, não importa o que for, ela tem que obedecer à lei do país. Claro, o imbecil, claro. Olha a sua pergunta idiota. A pergunta não é essa. A pergunta é: o Alexandre de Moraes descumpre a lei brasileira. O Alexandre de Moraes, ele rasga a Constituição. Aí a mídia tem que obedecer uma ordem inconstitucional do capanga do Alexandre de Moraes? Essa é a pergunta. Agora, esse imbecil, ele faz a pergunta seguinte: a mídia tem que obedecer a ordem Brasil? É claro que sim, o seu imbecil. É claro que tem que obedecer. A ordem, que é constitucional, tem. A pergunta é: tem que obedecer uma ordem inconstitucional de capangas dele. Tem que obedecer? Essa seria a pergunta. Então você vê, Mário, que é tudo manipulado. A pergunta é manipulada. Entendeu? A pergunta é manipulada. Todos nós aqui sabemos. Temos que obedecer à Constituição brasileira? Claro.
Claro que sim. Que pergunta imbecil. Entendeu? Então, é complicado. Então, eles ganham as pessoas a idiotice. É. Olha, o Barroso falou que está tudo certo. Da maneira que a pergunta foi feita, o Barroso respondeu certo. Ué, se você pergunta para mim, você tem que obedecer à Constituição brasileira? Claro que sim. Mas não está obedecendo à Constituição brasileira. Tem ordens inconstitucionais, crimes, não tem que ser respeitado. Essa é a diferença. Essa seria a pergunta de um jornalista de verdade, não esse pseudo-jornalista aí. Esse que é o problema, cara. Pois é, ele tá ali fazendo carinho no Barroso, né? Fazendo carinho no Boquinha de Veludo. Firmino, seja bem-vindo à membresia do canal. Você que puder se tornar membro também, com um pouquinho por mês, você ajuda o canal. Muito obrigado pela sua vinda, viu, Firmino? Seja bem-vindo à membresia do canal. E, ó, novidade para vocês que estão aqui no chat, eu fixei aí a mensagem, nosso querido Gabriel, que ele colocou o link do nosso grupo Direita Godzilla. Então, se você faz parte da Direita Godzilla, entra aí no grupo do Mário Robert, tá fixado aí no chat ao vivo. Todos vocês que estão aí são bem-vindos lá e a nossa equipe está preparada para liberar o seu acesso lá, tá? Pode ir lá agora, tá bom? Clica aí, entra no grupo do Zap que a gente vai auxiliar em tudo lá. Tem informações precisas todos os dias lá no nosso grupo, tá? Chegou aqui, ó, Dierré Belém, mandou aí um superchat. Muito obrigado pela contribuição, meu parceiro. E aí, Mário, beleza, cara? Parabéns pelo seu trabalho, man. Obrigado, hein, Dierré? Eu acho que ele é filho do Elon Musk, cara. Só pode ser. Esse nome bonito. Esse nome bonito dele aí só pode ser filho do Elon Musk. Dierré. O Elon Musk bota os nomes assim nos filhos. Ele deve ser filho de Elon Musk, só pode ser. Obrigado, meu bilionário no nosso canal aí. Brigadão, meu amigo. Muito obrigado pela contribuição e que Deus te abençoe imensamente. Vamos continuar vendo, então, aqui o afago do Guilherme Amado ao querido Barroso, né? Cada país se aplica a lei daquele país. No Brasil tem que cumprir as regras do direito brasileiro. Também falando em tese, uma plataforma de rede social que não cumpra uma decisão... A pergunta foi tão besta, Fábio, que você viu que teve um corte? Mas a pergunta é tão idiota, mano. É tipo, foi direto pra outra. 1 mais 1 é igual a 2? Isso é o jornalista brasileiro. Não foi esse cara aí, cara, que criou a treta que fez aquele negócio do Felipe Martins? Foi esse ou foi outro? Foi. Foi esse aí. O Guilherme Amado. Foi que fez a notícia e a notícia que deu a prisão. Porra, mano. E as regras do direito brasileiro. Também falando em tese, uma plataforma de rede social que não cumpra uma decisão judicial, qual é a consequência? Na época do Telegram, eu me lembro que se aventou a hipótese no TSE, eu só não estava mais lá também, se aventou a hipótese de bloquear o Telegram no Brasil. Falando em tese, de novo, não estou perguntando especificamente sobre o caso do Twitter, qual é a consequência para quem não cumpre uma decisão judicial e não tem representação do Brasil? A mesma pergunta de novo, né? Eu não precisei ameaçar bloquear o Telegram porque eles fizeram o que tinham que fazer, mas eu, na ocasião, quando eles ameaçaram não cumprir e disseram que não tinham representante no Brasil, eu li pela imprensa que na Alemanha eles tinham feito um acordo para remover conteúdos, lá no caso da Alemanha, sobretudo conteúdos de natureza neonazista. E aí, eu na ocasião convidei o embaixador da Alemanha para vir lá no TSE, conversei com ele, e aí eu perguntei como vocês fizeram. Ele disse, nós ameaçamos puni-los com multas elevadas na União Europeia. Eu disse, bom, isso eu não posso fazer. Em seguida, eu perguntei quantos usuários o Telegram tem na Alemanha. Ele falou 9 milhões. E aí eu pensei comigo, no Brasil tem 50 milhões, eles têm muito mais interesse de fazer acordo aqui do que fazer acordo lá. E, efetivamente, aí já não mais na minha gestão, porque tinha terminado, mas eu anunciei que, se não cumprissem as decisões da justiça brasileira, seriam tirados do ar. Simples assim. A vida civilizada... Simples assim, Fábio. Eu tenho uma caneta poderosíssima na mão. Falei, se vocês não quiserem fazer o que eu quero que vocês façam, vou tirar vocês do ar. Simples assim, viu, Fábio? Simples assim. É assim que funciona a democracia relativa dos ministros de capa preta. E aí, Fábio? Se eles não gostarem do que a gente está falando aqui, tirar vocês do ar. Simples assim. Mas a mesma coisa, Mário, tudo partindo do pressuposto de que você estava descumprindo a Constituição brasileira. E isso é óbvio. Qualquer pessoa que descumpra a Constituição brasileira deveria, sim, pagar de acordo com a lei, incluindo o Alexandre de Moraes, incluindo o Barroso, incluindo o Beissola, incluindo todos eles.
O problema não é esse. O problema é que não são leis. Eles não estão enforçando a lei brasileira. Eles estão usando o sistema de capanga para ir para cima das pessoas de forma secreta e forma partidária, excluindo pessoas de direita, de plataformas, etc. e tal, por nenhum motivo. Você viu o que a Alemanha respondeu para ele? O que o Telegram da Alemanha respondeu para eles? Que eles estavam tirando conteúdos neonazistas. Ó, beleza. Eu concordo. E acho que também o Fábio e as pessoas que estão no chat concordam. Que para tirar crimes, tudo bem. Não só nazi, mas crimes de pedo. Esses crimes, sim, devem ser tirados do ar. Devem ser derrubados. Esses perfis que cometem crimes. O problema disso aí, Mário, é que eles chamam que a gente somos neonazistas. Eles dizem que Bolsonaro tomou leite, é neonazista. Então, o problema é que eles usam essas palavras, esses adjetivos, para barrar qualquer pessoa. Então, esse que é o problema. Claro que o conservador, nós não somos revolucionários franceses, nós seguimos a linha da Revolução Americana, ou seja, nós somos conservadores, nós não somos revolucionários. Então, a gente quer a lei, nós queremos a lei que seja feita. Então, é claro que somos a favor que todo criminoso seja preso. É claro, é óbvio. Nós não gostamos de mentira, é óbvio. Mas quantas vezes vocês viram eles dizer o Bolsonaro toma leite, isso aí é fascismo. Que tomar leite é fascismo. Então, eles inventam adjetivos para caçar as pessoas. Então, o problema é esse. Claro que todas as pessoas que estão no chat vão dizer, não, tem que sim. Se for nazismo, tem que ser bloqueado. Todos nós concordamos com isso 100%. Mas e quando eles chamam a pessoa que não é nazista de nazista para fechar o canal da pessoa? E aí? Entendeu? Então, como que a lei funciona? Cara, tem que ter um julgamento. Né? Você está dizendo que o cara tá bom, então prova que ele é. Prova que ele é. Uma vez provado, julgado e condenado, você vai e tira o conteúdo dele. Tem que ser assim. Porque eu vou acreditar na palavra da Xandoca? Eu vou acreditar? Ele disse que então eu tenho que acreditar? La garantia sou eu? É igual o Maduro? Eu ganhei as eleições, mas mostra o papel, não tenho. Mas eu garanto a vocês, a garantia sou eu. A garantia sou eu, meu ovo. Ninguém está sabendo de você, sua garantia, não, rapaz. Então, o problema é esse. Concordamos, criminoso tem que ir para a cadeia, mas tem que ser criminoso. Tem que ter um processo para saber se realmente é. Porque senão, meu amigo, todo mundo vira, qualquer inimigo dele vira. Qualquer pessoa que é da direita, eles vão dizer que é. E aí vai bloquear todo mundo. Então, esse é o problema, é a arma do sistema. A arma do sistema sempre é essa. Mais poder ao sistema, menos poder ao povo. Mais Brasília, menos Brasil. Essa é a jogada deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa fala que todo mundo gosta de ouvir. Não, bandido tem que ser preso. Sim, bandido tem que ser preso. Mas quem é bandido? A menina com um batom, aquilo ali é terrorista? Aquilo ali é uma arma? A menina pintou com batom? E na cabeça deles mas todos nós sabemos que não é. Então temos que ter cuidado com essas palavras. Cuidado com essas palavras que eles dizem. Porque qualquer um de nós pode usar. Eles podem usar esse adjetivo em qualquer um de nós, cara. Então tem que ter uma lei. Cadê? Vai, processa. Julgamento, e vamos ver, prova que a pessoa realmente é. E se provado, pronto, aí tem que derrubar e tem que ser presa essa pessoa, nesse caso. Mas não pode dizer, derruba o canal do cara sem que haja um processo legal. Isso não pode acontecer. Mas acontece. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil acontece. Pega alguma coisinha lá, fala que o cara é nazi e já era. Derruba o canal dele e acaba com a vida dele, a reputação dele vai lá pro fundo do poço e ele não tem direito à defesa. É isso que está acontecendo. Ezequiel Cavalcante, seja bem-vindo à membresia do canal. Muito obrigado pela contribuição aí. Seja bem-vindo à família Direita no Brasil, tá? Vamos, então, aqui à última matéria que nós temos aqui, Fabião, que diz isso aqui, ó. Sem ordem judicial, Polícia Federal solicita ao Twitter de novo, dados de deputado. Quem é o deputado?
aquele que está querendo tirar a bandidagem do Ceará, tá? Sem ordem judicial, Polícia Federal solicita André Fernandes, é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposto incentivo ao quê? Aos atos de 8 de janeiro. Aí o André Fernandes. André Fernandes que, como muitos outros, estão sendo perseguidos porque provavelmente ele vai ganhar lá na Prefeitura de Fortaleza, né? Vai acabar com a bandidagem de lá, porque a gente sabe que lá também é um reduto, né, da bandidagem forte. E esse cara veio para modificar o tanto de policial, o tanto de militar que ele vai colocar ali nas secretarias da prefeitura ali. Meu amigo, esses caras estão doidos para tirar ele. Já tentaram tirar ele, assim como o Bolsonaro, tá? Algum tempo atrás, ele anda com um carro blindado lá, já sofreu, alvejaram o carro dele. Então, é um cara que tá na mira da bandidagem. E aí os jagunços ficam em cima, né, Fábio? Eu vou chamar eles agora de jagunços. Todo vídeo que eu fizer agora, eu não vou chamar mais, não vou mais citar isso aqui, falar os jagunços. É a palavra que a gente vai chamar eles agora. Sem ordem judicial, a Polícia Federal solicitou ao Twitter, em 16 de março, dados pessoais de 2 perfis do deputado André Fernandes. O delegado Rafael Soares Astini deu à rede social 2 dias para responder. As informações são da CNN. Então, Fábio, a gente vê aqui novamente que a perseguição não vai terminar. Não vai terminar. Eles estão desesperados. Principalmente o Careca está desesperado, mas ele não vai parar de perseguir. Ele está com sangue nos olhos. E agora, mais do que nunca, chegando na reta das eleições, ele que não é mais ministro, não é mais presidente do TSE, ele vai continuar fazendo o papel de presidente do TSE. Apostam quanto, vocês que estão em casa? Cara, o mais engraçado, Mário, eu não sei se vocês ficaram sabendo que eles queriam prender o Eduardo Bolsonaro por chamar a Polícia Federal de cachorrinhas do Alexandre de Moraes. Não sei se vocês ficaram sabendo isso, né? Então, imagina você, querem processar o Eduardo Bolsonaro, esses delegados aí, por ter sido chamado de cachorrinha do Alexandre de Moraes. Só que agora os próprios juízes do Alexandre de Moraes chamam eles de jagunços. Você, porra, mano, qual que é pior? Se chamar de cachorrinho ou jagunço? É a mesma coisa. Então, o Eduardo Bolsonaro agora ele pode dizer, em sua defesa, para qualquer juiz, que eles mesmos chamam essas pessoas de jagunço. Então, não sou nem eu. Eles mesmos falaram isso. Está provado aí nos áudios, nos atas aí, o que eles chamaram eles de jagunço. Então, se eu não posso chamar de cachorrinha, eles podem chamar de jagunço? Não é a mesma coisa? Quer dizer, muito pior. Então, eu acho que até defesa do Eduardo Bolsonaro aí, eles fizeram sem querer querendo, né? Com essas palavras que vêm saindo por aí. Porque é aquela coisa, cara, não pode agora chamar a polícia de cachorrinha do Alexandre de Moraes, porque isso aí dá cadeia. Quer dizer, inacreditável, cara. As pessoas estão sendo... As pessoas no Brasil... E lembrando, Mário, a gente vai lá atrás, as pessoas estão falando agora, né, do que esse negócio de jagunço. Lembrando que, acho que uns 2 anos atrás, tinha aqueles rapazes sentados numa mesa de bar, tomando uma cerveja, e eles estavam criticando o Alexandre de Moraes. E passou um jagunço do Alexandre de Moraes ali perto e falou com o Alexandre de Moraes e abriram um inquérito das pessoas batendo um papo numa mesa de bar, cara. Eu acho que era um clube, desses clubes de rico aí, e os caras abriram inquérito. Os caras abriram um inquérito porque esses caras estavam sentados numa mesa, tomando cerveja e falando sobre Alexandre de Moraes. Não pode falar dele em público, não pode falar dele na rede social, não pode falar dele no privado. O cara é um super-homem, um super-ditador cada vez mais maduro. Cara, ele tá cada vez mais maduro. Você pode ver. Não, o cara numa mesa de bar não pode falar dele foi indiciado. Você não pode falar dele na rede social que você é indiciado. Você não pode falar dele em lugar nenhum. Entendeu? Ele é um intocável. Ele é um intocável que ninguém pode falar dele. Então, é muito interessante a gente reparar que essas coisas, elas só estão se escalando, mas nada é novo. Tudo que a gente vê agora que a grande mídia está falando, a velha mídia, é o que nós falávamos lá atrás, quando nós mostramos esse caso, por exemplo, dessas pessoas batendo um papo sobre ele, onde foram indiciados por bater um papo sobre ele. Inacreditável. Inacreditável. Era um papo privado. Eram pessoas numa mesa batendo um papo. O jagunço escutou,
indiciou o cara. Uma coisa assim de outro mundo, mano. Outro mundo. Exatamente, meu querido Fábio. Que live maravilhosa mais uma vez, hein, meu querido Fábio? Live esclarecedora. 3 horas tem live lá, né, no seu canal. O que você vai falar sobre? Cara, hoje eu vou fazer um dossiê, né? Um dossiê sobre esses jagunços aí do Moraes, né? Porque essa questão do jagunço é muito séria, a grande mídia não está trazendo, porque ele envolve Interpol, ele envolve FBI, ele envolve tudo isso. Cara, tá todo mundo envolvido nessa situação, porque a prisão do Felipe Martins, ela foi feita de forma totalmente ilegal, até mesmo o pessoal da Globo dizendo que foi ilegal, uma coisa assim incrível, e existe até uma acusação de fraude feita nos Estados Unidos. Fraude nos Estados Unidos, uma fraude federal, seria assunto de Polícia Federal. E já a questão do jagunço é o sequestro nos Estados Unidos, também é Polícia Federal. Então eu vou tentar trazer para as pessoas um pequeno dossiê sobre tudo isso, sobre as coisas que ainda aconteceram lá atrás, que eu conecto com o que está acontecendo hoje. Então são coisas assim interessantes que a gente vai tentar bater um papo lá às 15 horas.